Quem dizem os homens ser o filho do homem? Em outras palavras, o que o povo comenta a meu respeito? E eles responderam: Senhor, o povo está confuso, totalmente confuso. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Ninguém acertou. E Jesus então pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era muito falante, não suportava que ninguém falasse na frente dele, responde pelo grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até aguardando um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um muito antenado, você está afinado com as coisas. Mas não foi o que Jesus respondeu. Jesus disse: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, ô Pedro, você só sabe quem eu sou porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não tivesse me revelado para você, como os outros, também você não saberia quem eu sou. Mas eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está certamente aqui um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. Quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Na história da igreja surgiram 3 interpretações. A primeira delas é que o próprio Pedro é a pedra. Talvez hoje há mais de 800 milhões de pessoas que subscrevem esse pensamento. Há uma frase em latim muito conhecida: ubi Petrus ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a pedra fundamental da igreja é a declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Onde essa declaração for feita, aí está o fundamento da igreja. Porém, a terceira interpretação, penso que subscrita por todos nós, se não pela maioria de nós, é que o próprio Cristo é o fundamento da igreja. Parece-nos que o texto nos leva a essa conclusão. Vocês muito bem sabem que no grego há uma espécie até de trocadilho entre a palavra Pedro e a palavra pedra. Pedro é Petros, literalmente fragmento de pedra, um pedaço de pedra arrancado de um maciço rochoso. A palavra Petra é uma rocha inabalável, metáfora só usada para Deus em toda a Bíblia. Então o que Jesus disse foi mais ou menos o seguinte: eu também te digo que tu és um fragmento de pedra, mas sobre esta Petra, sobre esta rocha que sou eu edificaria a minha igreja. De tal maneira que Jesus se apresenta como o fundamento da igreja, como o dono da igreja, edificaria a minha igreja, como o edificador da igreja, eu edificarei a minha igreja, e como protetor da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É depois que Jesus deixa isso claro para os seus discípulos, é que ele, pela primeira vez, abre a agenda do propósito da sua vinda para eles, e diz: é necessário que o Filho do Homem suba para Jerusalém, seja entregue nas mãos dos principais sacerdotes, para ser crucificado. E o próprio Pedro, que acabara de fazer uma declaração tão eloquente sobre a natureza de Jesus, diz a Bíblia, que chama Jesus à parte, diz: Jesus, vem cá um pouquinho, e passa a reprovar Jesus. Tem compaixão de ti. Isso jamais pode te acontecer. Larga a mão desses pensamentos soturnos, doentios. E Jesus se volta para ele e diz: arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço. Não cogitas as coisas de Deus, apenas as coisas dos homens. É muito provável que todo o grupo tenha ficado um pouco abalado com essa declaração de Jesus. Então, uma semana depois, Jesus pega exatamente Pedro com os seus 2 colegas mais próximos e sobe com eles para o alto monte, um alto monte. A tradição diz que é o Tabor, outros dizem que é o Hermon. Para nós não importa, porque nós não fazemos peregrinação sagrada.
e dá para eles uma espécie de antegosto do céu, uma visão prévia do que é a glória. E diz a Bíblia que no alto desta montanha 4 milagres acontecem. Primeiro, Jesus foi transfigurado na presença deles. O rosto de Jesus brilhava como astro, as vestes de Jesus como a luz. Segundo milagre, Moisés e Elias, o representante da lei, o representante dos profetas, aparecem em glória, conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém. Digo de passagem, a palavra partida aí, a palavra êxodos, de onde vem a palavra portuguesa êxodo, de tal maneira que a partida para Jerusalém, que era a cruz, seria o nosso êxodo, a nossa carta de alforria, a nossa libertação. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envelopa. Quarto milagre, de dentro da nuvem surge uma voz divina dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Então hoje eu gostaria de categorizar aqui 3 tipos de relação com Deus, de espiritualidade. Primeiramente vamos ver a espiritualidade de Pedro, Tiago e João, que eu chamo de espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento. Eles estão vendo milagres, mas eles não têm discernimento. O segundo grupo que eu gostaria de contemplar com vocês nesta noite são os 9 que ficaram no sopé do monte. E a Bíblia diz lá em Marcos que enquanto eles estão lá, uma multidão se reúne e um pai aflito surge do meio dessa multidão com a causa urgente, um filho único, possesso de um espírito imundo, surdo, mudo, que joga esse menino no fogo, joga esse menino na água, joga esse menino na terra, esse menino rilha os dentes, espuma, vai se definhando, e dificilmente o demônio deixa sem quebrá-lo e machucá-lo todo. Mas Marcos registra que nesse tempo, os discípulos de Jesus, lá no vale, estão discutindo com os escribas. Então eu categorizo o segundo grupo como a espiritualidade do vale, da discussão sem poder. E veremos o terceiro grupo, que não é um grupo, é a espiritualidade de Jesus, que pode ser sintetizada em 3 aspectos: oração, obediência e poder. Então vamos ver o primeiro aspecto: êxtase sem entendimento. O que me impressiona é que nós vivemos uma geração que corre atrás de milagres e que quer milagres e que busca milagres a qualquer custo. Nós vivemos uma geração que faz até propaganda. Milagre que nunca aconteceu. Nós vivemos numa geração que acha que milagre é evangelho. E eu quero dizer que nós cremos em milagres, que nós oramos por milagres, que nós aguardamos milagres, mas o milagre não é o evangelho. Ele pode até preparar o caminho para o evangelho, mas ele não é um substituto do evangelho.